capítulo 14 de Lucas. Hoje eu quero falar sobre o chamado, o convite de Jesus Cristo, a salvação em Jesus Cristo. Que o tema dessa mensagem é sempre há lugar. Nós vamos falar um pouquinho sobre a parábola do banquete, o grande banquete que Deus preparou para nós. E aqui Jesus vai estar falando uma parábola sobre o grande banquete. E o que são parábolas, né? Parábolas eram uma forma, Jesus ele usou muito de parábolas para falar, para ensinar aos seus ouvintes, né? Nós vemos Jesus sempre trazendo alguma história, trazendo histórias para aplicar as ações no dia a dia de cada um dos seus ouvintes. E esta noite ele está falando conosco aqui também. Vamos ao texto então, Lucas 14. Jesus, porém, lhe disse: certo homem ofereceu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo está preparado. Mas todos eles começaram a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: comprei um terreno e preciso ir vê-lo, peço-te que me dispenses. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou testá-las, peço que me dispenses. Ainda outro disse: casei-me e portanto não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, indignado, o dono da casa disse ao servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Mais tarde, disse o servo: Senhor, fiz tudo como me ordenaste, mas ainda restam lugares. E o Senhor respondeu ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e obriga-os a todos que você verem a entrarem, para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum dos homens que foram convidados provará do meu banquete. Glória a Deus. Dentre muitas aplicações que nós podemos tirar deste texto, vamos refletir um pouquinho sobre como e onde está realmente o interesse de cada um de nós, de cada pessoa, né? Onde está o nosso interesse? Bom, aqui nesse texto, nós vemos o coração do homem sendo revelado. Os desejos do homem, o nosso desejo sendo revelado. Como que nós reagimos ao chamado do Senhor? Como que nós, seres humanos, como que o homem resiste à oferta da salvação que Jesus lhe dá? Né? Como é difícil entregarmos o coração a Jesus. E eu posso dizer isso porque nós sabemos que o mundo, ontem eu ainda conversava com um irmão, o mundo, ele concorre com a nossa, vamos dizer, com a nossa predisposição de ser verdadeiramente o Filho de Deus, de viver o Evangelho, e o mundo concorre para que nós realmente não vivamos o Evangelho. O mundo quer fazer de tudo, o mundo faz de tudo para que nós arranjemos qualquer desculpa para não estar na igreja, para que nós não venhamos para a igreja, para que nós não tenhamos um tempo de devocional. O mundo oferece muitas coisas para tirar a nossa atenção do foco. A Bíblia já nos fala sobre isso, sobre o nosso coração, né? E Jeremias ele diz que como é enganoso, como é perigoso o coração do homem. Por isso nós devemos estar sempre atentos aos desejos, né, à vontade do nosso coração, porque o nosso coração deseja coisas que às vezes vai nos causar coisas terríveis lá na frente. Por isso que a Bíblia nos ensina a pedirmos de acordo com a vontade do Senhor. A palavra de Deus fala, né, pedis e não recebeis, porque pedis maus. Nós já estudamos sobre isso no ano passado, sobre a oração, e muitas vezes nós não sabemos como pedir, e quando pedimos a gente pede da maneira errada. O coração do homem é enganoso.
E quando diz respeito à oferta da salvação, ele também é muito enganoso, porque nós, os seres humanos, somos já seres automaticamente ruins, né? A palavra de Deus diz que nós somos homens o homem em estado pecaminoso é um homem muito perigoso sem o Senhor. O teólogo Jacó Armínio, ele diz o seguinte: em seu estado pecaminoso e caído, o homem não é capaz de, e por si mesmo, quer seja pensar, querer ou fazer o que é de fato bom, mas é necessário que seja regenerado e renovado em seu intelecto, afeições ou vontade em todas as suas atribuições, por Deus em Cristo através do Espírito Santo, para que seja capaz de corretamente compreender, estimar, considerar, desejar e realizar o que quer que seja verdadeiramente bom. Ou seja, da mesma forma que o coração do homem é enganoso, nós vamos ver que somente pela graça de Deus, a graça preveniente, é que nós podemos entender a mensagem do Evangelho. É através da graça que nós podemos entender a mensagem da salvação e querermos aceitar ou não. Essa questão da graça preveniente é uma graça que ela é ensinada, essa é uma lição, uma teologia ensinada desde a época dos pais da igreja, lá bem antes de Agostinho, antes de Armínio, antes de John Wesley, já era ensinado esta graça, a graça que ela precede a ação do homem. Deus, não há nada que o homem faça para ser salvo. Deus fez tudo, Deus enviou Jesus, Jesus deu a sua vida por amor de nós. Então assim, a parte da salvação vem total e completamente de Deus, mas a graça preveniente de Deus sobre a nossa vida, ela tem ação salvífica, ela desperta o nosso raciocínio, desperta o nosso arbítrio. Então aí, a partir da graça trabalhando na nossa vida, nós entendemos e podemos aceitar ou não a salvação. É a graça de Deus sempre trabalhando na nossa vida. E é interessante quando nós abrimos o nosso coração, esse coração que é enganoso, quando nós abrimos esse coração e convidamos o Espírito Santo de Deus para estar na nossa vida, não tem como resistir à graça do Senhor. Não tem como resistir ao chamado do Senhor. Mas eu quero falar um pouquinho sobre aqui o versículo 22, né? Chamei todos que eu encontrei, mas ainda restam lugares. Sempre há lugar. O versículo 16, Jesus começa dizendo, né, que certo homem ofereceu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Todos arranjaram desculpas para não estarem nesse banquete. Todos arranjaram desculpas para recusar o convite. Olha só que coisa. Queridos, vocês podem se manifestar se eu estiver errado, mas raríssimas são as vezes que nós recusamos o convite para uma boa festa, não é verdade? Raríssimas as vezes que nós recusamos um convite para um bom almoço, para um bom churrasco, para uma festa de casamento, sei lá, aonde há um banquete, você sabe que existe um banquete, uma coisa boa, é muito difícil você recusar isso daí, é muito difícil. Você até pode recusar, mas há alguns questionamentos a serem feitos. Por exemplo, motivo para você não ir nesse banquete. Eu não tenho nenhum motivo. Você pode me chamar para tomar café da manhã, que 6 horas eu estou lá para tomar esse café da manhã. Para mim tudo é festa, tudo é motivo de festa. Mas nem todos pensam assim. Por exemplo, eu não quero ir naquele banquete porque eu simplesmente não gosto do dono da festa. Pode ser a festa que for, eu não vou porque eu não gosto do dono da festa. Embora se eu fosse um inimigo, vamos dizer assim, do dono da festa, eu não seria convidado, não é isso? Um outro motivo que a gente pode não ir na festa, eu não vou naquele banquete porque eu não quero encontrar alguém desagradável, eu não quero encontrar alguém que eu justamente quero evitar.
Um outro motivo, sei lá, eu tenho coisa melhor para fazer. Quando nós não queremos estar em algum lugar, por mais importante que este lugar seja, nós sempre encontramos uma desculpa para não ir fazer, não é verdade? Você só dispensaria uma grande recepção em que o anfitrião faz questão da sua presença se você for realmente maluco. Imagina alguém preparar tudo para você, para te convidar você, seus amigos, seus parentes e tal, e você rejeitar esta festa, somente um maluco para fazer isso. Mas é exatamente isso que o ser humano tem feito em relação ao que Deus preparou para nós. Aqui Jesus está fazendo essa alusão, quando ele menciona a parábola, ele está fazendo alusão à pessoa de Deus. Deus preparou um banquete para nós e nos convida a participarmos deste banquete. Mas muitas vezes, assim como as pessoas, aqui nós vamos falar mais, a gente inventa desculpa para não estarmos participando do banquete. Mas, como está escrito lá em 2 Coríntios 2, no 1 Coríntios 2, 9, as coisas que os olhos não viram, e os ouvidos não ouviram e nem penetraram no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Quando nós falamos do banquete que Deus preparou para nós, nós não imaginamos o que nos aguarda. Queridos, por mais exagerado que formos aqui para descrever quão lindo, maravilhoso será esse grande dia, ainda não fazemos ideia de como será maravilhoso o dia de todos nós nos assentarmos à mesa com o Senhor e celebrarmos a salvação, celebrarmos a vida eterna. Nós fomos chamados para um grande banquete na presença de Deus, mas muitas vezes nós preferimos arranjar desculpas para não estarmos com Ele, vivendo um momento onde ninguém quer se comprometer com o eterno. Nós vivemos um momento onde ninguém quer se comprometer com o eterno. Hoje, por exemplo, ameaçou chover. Ah, não, pode chover, eu não vou para a igreja. Eu vou orar em casa, só que aí chega uma visita, ou começa lá o Big Brother e tal, acabou a oração. Hoje é quarta, né? É dia de jogo. Começa o jogo, acabou o tempo da oração. Procura-se Deus nos momentos de necessidade, de dor, medo, doença, mas esquecemos facilmente de Deus quando aparentemente a nossa vida está correndo tudo bem. Ah, vamos para a vigília? Ah, não posso. Amanhã cedo eu tenho que trabalhar. Só que todos nós sabemos aqui, muitos já devem ter passado também por essa experiência de você virar à noite numa festa e no outro dia de manhã estar lá indo trabalhar. Isso é fato. Eu nunca passei por isso, né? Eu sempre fui crente. Nunca passei, mentira, todos nós já fizemos isso. Passar a noite na balada, passar a noite em festa, passar a noite conversando, jogando conversa fora e no outro dia ir trabalhar. Mas nós não somos capazes de passar 2, 3 horas com o joelho no chão dobrados aqui buscando a presença do Senhor. Sempre temos desculpas para isso. Sempre temos desculpa para não anunciarmos. Às vezes nós arrumamos desculpa para não ir pregar o Evangelho, para não demonstrar o Evangelho. Sempre nos envergonhamos de estar em algum lugar onde podemos fazer a diferença, mas a gente acaba se encolhendo ali, talvez até agindo igual àqueles que ali estão, quando na verdade precisaríamos estar ali mostrando o Evangelho, porque para isso que nós fomos chamados, né? Mas nós não fazemos. Mas quando precisamos, como eu disse aqui, às vezes eu preciso de um remédio, vou para a igreja. Às vezes eu preciso de uma cesta básica, eu vou para a igreja. Às vezes eu preciso, sei lá, aqui temos poucos jovens aqui hoje, mas por exemplo, em outros lugares por aí, preciso de uma namorada, eu vou para a igreja. Preciso de um namorado, eu vou para a igreja. Em vez do peão e orar, buscar a Deus, Senhor, cadê a minha namorada? Senhor, cadê o meu namorado? Não, eu vou buscar lá e tal. Aí arruma a namorada, some da igreja e ainda tira a namorada da igreja. Olha que coisa. É assim, irmãos. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu vou buscar. Quer ver uma outra coisa? Precisamos de oração. Aí eu ligo lá para o Benedito. Benedito, ora por mim, eu sei que você vai na igreja. Eu sei que você é um homem de oração, um homem de fé. Ora por mim. Ué, mas por que você não vai lá orar? Choveu, vai estragar minha chapinha. Choveu, eu vou derreter, sei lá.
Irmãos, nós precisamos parar de arrumar desculpas para não fazermos a obra do Senhor. Nós seremos cobrados por isso. E ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Jeremias já diz isso, né? Sempre há lugar para você. Versículos 21. O servo voltou e contou ao seu senhor. Então, indignado, o dono da casa disse ao servo: sai depressa pelas ruas, vai atrás do povo, chama quem você encontrar pela frente, traga para minha festa. Seja quem for, você vai lá nos becos, você vai pelas ruas da cidade e traga os pobres, traga os aleijados, traga os cegos, traga os mancos, traga todos. Isso que o anfitrião fala, traga todos. E o servo vai atrás. O servo vai, só que ele volta e diz, né? Fiz tudo como me ordenastes, mas ainda há lugar. E o Senhor respondeu: então vai, obriga-os para que a minha casa se encha. O servo voltou com más notícias. Ele saiu procurando, com certeza ele trouxe algumas pessoas, né? Por ser uma parábola, a gente pode conjecturar que algumas pessoas podem até ter vindo, mas ainda haviam lugares para serem preenchidos naquele banquete. Então, o servo deveria voltar então com uma galera para esse banquete, mas ele não conseguiu, porque o povo rejeitou o convite. O anfitrião então manda ele voltar lá e trazer outras pessoas. João 1,11 diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os seus o rejeitaram. Os que foram primeiramente convidados por Jesus o rejeitaram. Então Jesus volta-se, agora não para os da casa de Israel, mas para toda a humanidade, incluindo eu e você. E o texto continua: mas a todos quanto receberam, deu-lhes a autoridade, a autonomia, a prerrogativa de serem filhos de Deus. E se nós estamos aqui nesta noite, é porque nós cremos em Cristo e o recebemos como Senhor e Salvador de nossas vidas, e por isso somos filhos de Deus, participamos do banquete. O convite que foi nos feito para participar do banquete, nós não rejeitamos não. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos este banquete, nós queremos participar deste banquete. Nesse ponto, um anfitrião comum, o que ele iria fazer então para minimizar as suas perdas, para minimizar o seu prejuízo? Espera aí, eu preparei uma festa para 1000 pessoas, mas se só veio 50, eu vou economizar aqui, vamos fazer uma festinha com esses 50 aqui mesmo. Eu pelo menos faria isso, eu acredito que muitos de vocês fariam isso. Mas esse anfitrião aqui, e nós podemos fazer uma aplicação ao anfitrião Jesus, ao anfitrião nosso Deus, ele não pensa assim. Ele continua insistindo. A rejeição dos convidados o estimula ainda mais, para que então busque-se novos participantes deste banquete. Aqui Jesus está mostrando que o convite à salvação é para todos, não apenas para um grupo, mas para todos. Jesus morreu por todos, e quanto mais ele é rejeitado pelo ser humano, mais ele prova o seu amor com este que o rejeita. Quanto mais você o rejeita, mais ele quer estar com você. Sempre haverá lugar no banquete do Senhor para aquele que o aceita e o recebe. E cabe a nós sermos esse servo do anfitrião. Se Deus é o anfitrião, nós somos o servo. E cabe a nós sairmos pelas ruas, pelos becos da cidade, das grandes cidades, anunciando este evangelho de salvação, anunciando a palavra, convidando a todos para participar deste banquete. Sejam eles rico, pobre, azul, amarelo, loiro ou não é verdade? Precisamos levar esta palavra a todos, levar o convite da salvação, o convite a este banquete a todos, a mensagem para todos, o banquete para todos, a salvação, o sangue de Jesus Cristo, a morte dele foi por todos. Sabemos que muitos o rejeitarão,
Nós sabemos que, infelizmente, nem todos aceitarão o convite da salvação, mas, independente disso, o nosso papel de servo é ir, convidar e anunciar, chamar a todos para este banquete. O tempo é agora, o dia é hoje. 1 Coríntios 6:2 fala sobre o dia da salvação, e hoje é o dia da salvação. Você que não conhece a Cristo, você que não o recebeu como Senhor e Salvador de sua vida, hoje é o dia da salvação. O convite ao banquete da salvação é para hoje. Sempre haverá um lugar no banquete do Senhor. Jesus disse ao ladrão da cruz, lá nos 45 minutos do segundo tempo, na hora do o cara já estava com o pezinho lá no inferno, e Jesus disse para ele: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Aos 45 minutos, o ladrão da cruz com o pezinho lá no inferno, foi-lhe ofertado participar do banquete, e ele não pensou duas vezes: eu quero participar do banquete. O outro ladrão zombou de Jesus: ah, que nada, banquete nada, esse daí, se ele fosse realmente filho de Deus, ele saía daí. O outro não, o outro ouviu e falou: eu quero participar desse banquete. E Jesus, o próprio Cristo, o Filho de Deus, lhe garantiu: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos queridos, ainda há lugar. Hoje é o dia, agora é o momento oportuno. Você que está nos ouvindo aí pelo YouTube, este é o dia. Se você ainda não aceitou o convite à salvação, se você não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, faça-o agora, pois ainda é tempo, hoje é o dia. Sempre haverá lugar no banquete do Senhor, sempre haverá lugar para você no céu, sempre haverá. O céu está aberto a todos que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador. O céu está aberto a todos que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O céu é o lar dos remidos por Cristo Jesus. O céu é o lar, é a pátria definitiva do povo salvo, da igreja de Jesus Cristo, nosso lugar. Se vocês pensam que tudo esse mundo, todas as coisas que o mundo pode nos oferecer, irá nos alegrar da mesma forma que o céu vai nos alegrar, caiu do cavalo. O céu é algo muito melhor, tem algo muito melhor para nos oferecer. O céu é um lugar feito para os filhos de Deus, é um lugar acessível a todos que aceitam o convite da salvação. Jesus mesmo disse: na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou, eu teria dito, pois eu vou, e vou preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Jesus está nos aguardando para juntos morarmos com Ele por toda a eternidade. Como Jesus morreu para que tenhamos morada eterna no céu, para que o céu seja cheio de santos, cheio dos santos, santos homens de todas as épocas, lá do passado, de séculos passados, mas também dos santos da atualidade. Este lugar aqui cheio de santos. Aqui os da atualidade, os da era vindoura, nós todos estaremos juntos, continuamos firmes no propósito, Senhor, estaremos juntos lá no céu por toda a eternidade, participando deste grande banquete, o banquete da salvação. A hora é agora. A parábola termina com uma admoestação muito séria, uma exortação muito séria. Aqueles que recusam o convite do anfitrião não serão convidados de novo. Versículo 24 diz, né? Pois eu vos digo que nenhum dos homens que foram convidados provará do meu banquete. O Senhor Jesus, Ele estende o convite aos de dentro e aos de fora, aos próximos e aos distantes. O desejo do anfitrião daquele banquete era que a sua casa estivesse cheia. Por isso ele pede que todos venham, independente de qualquer coisa, todos são convidados. Mas ainda assim, muitos recusam-se a entrar. Muitos inventam desculpas e rejeitam o convite do Senhor. Esses serão culpados por suas próprias destruições. Aquele que não tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, no dia da prestação de conta, no dia do juízo final, entenderá que por sua própria responsabilidade de ter recusado a salvação em Cristo Jesus, arderá no inferno. É triste, mas é a realidade. O homem sem Jesus
o seu destino já está selado, é o inferno. Agora eu quero dizer a você que está com Cristo, que está na mesa, sentado à mesa do banquete, sempre estaremos felizes com o anfitrião. Agora aquele que ainda não está com Cristo sentado à mesa com o anfitrião, sempre haverá um lugar para você. Venha participar do banquete da salvação. O banquete da salvação, ele é preparado por Deus. O banquete da salvação é oferecido a todos. A salvação é para todos. Jesus morreu por todos e cada um dos seres humanos. O banquete da salvação é rejeitado por alguns. Sim, infelizmente muitos rejeitam e rejeitarão, e por isso, por essa escolha, pagarão caro. Porém, nós vamos ver que o banquete da salvação é oferecido também, principalmente, para aqueles que são considerados indignos. Eu não tenho roupa para participar dessa festa, desse banquete. Eu não sei nem me portar, eu não sei nem segurar num garfo, eu sou simples demais. Não importa quem você é, não importa a condição que você vive, não importa o seu status social, a sua cor, o seu credo, não importa. O importante é que você saiba que mesmo sendo indigno, Jesus morreu por você, para que você faça parte desta mesa, participe do banquete da salvação. O capítulo 24, o versículo 24 diz que o banquete da salvação fechará suas portas aos que fecharem o coração ao convite da graça. Então pare agora de arrumar desculpas, entregue a sua vida para Jesus e tome o seu lugar na vida eterna com Deus. Esta é a palavra para nós nesta noite. Muitas pessoas que estão nos ouvindo nesta noite sabem do que eu estou falando. Muita gente nos procura, clamando por oração, pedindo por alguma coisa. Nós estamos aqui como igreja para servir, sim, a comunidade. Mas muito além, muito mais preocupados do que fornecermos roupas e cesta básica para a comunidade, nós queremos anunciar a Cristo. Nós queremos que você tenha um encontro com o Senhor e salvação em Cristo Jesus e venha fazer parte do reino de Deus como filho de Deus e tenha uma vida eterna ao lado do Senhor. Este é o nosso compromisso, este é o compromisso da Igreja Cristã da Trindade, este é o meu compromisso como pastor desta igreja e vocês, membros desta igreja. O nosso compromisso é com a palavra de Deus, o nosso compromisso é anunciar o convite de salvação ao mundo pecador, ao mundo que está rejeitando o banquete da salvação, mas nós vamos continuar insistindo e anunciar esta palavra de salvação. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvos, tu e a tua casa, e tenha uma vida eterna ao lado do Senhor Jesus. Amém? Coloque-se em pé, vamos orar.